Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Felipe e hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho sobre o heterônimo de Fernando Pessoa, que é o Álvaro de Campos. Bem, esse trabalho ele consiste em nós apresentarmos quem foi esse heterônimo de Fernando Pessoa e o que está nas obras dele, o que ele tratava em suas obras e tudo mais sobre ele. Bom, os integrantes do nosso grupo são eu, o Luiz Felipe, Cauê Evandro, Felipe Amaral, o Bruno e o Brian. Bem, agora nós vamos falar quem foi Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, ou então simplesmente só Fernando Pessoa, que é o nome mais conhecido, foi um dos mais importantes escritores portugueses do modernismo e poetas de língua portuguesa. Ele foi um poeta lírico e nacionalista, que cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre o seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, pois ele criou vários heterônimos, que são poetas com personalidades próprias que escreveram sua poesia e com eles procurou detectar, sob vários ângulos, os dramas do homem de seu tempo. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia dele. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Ele é filho de Joaquim de Seabra Pessoa, que é natural de Lisboa, e era um crítico musical. E ele também era filho de Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural dos Açores. Ele ficou órfão aos 5 anos de idade e isso ocasionou um desequilíbrio financeiro na família e deixou a família em estado de pobreza. E assim, a família decidiu leiloar as mobílias e passou a viver numa casa simples. Em 1894, com 6 anos de idade, ele criou seu primeiro heterônimo denominado Chevalier de Paz, que quando criança ele escrevia em português, francês e inglês. Em 1905, quando ele tinha 17 anos, ele escreveu a sua obra, criou heterônimos, fundou 2 editoras, trabalhou como tradutor e conheceu sua única namorada. Bem, agora nós iremos falar quem que foi Álvaro de Campos. Álvaro de Campos foi um dos heterônimos de Fernando Pessoa mais conhecidos. E ele é considerado o verdadeiro alter ego desse que foi um dos maiores poetas da língua portuguesa. Sua obra, ou suas obras, são divididas em 3 fases, que são a decadentista, a futurista e a intimista. Na fase decadentista, a principal característica dessa fase na poesia é a visão pessimista do mundo, com versos que evidenciam por meio de símbolos e imagens que são recursos comuns do romantismo e no simbolismo, certo tédio e grande necessidade de fuga na monotonia. Agora vamos falar da fase futurista, que nela é possível perceber o fascínio pelas máquinas e pelo progresso, a temática abordada também na obra de outros escritores, entre eles Walt Whitman e Marinetti. Na fase intimista, que é a última fase, nós encontramos um poeta em profundo desalento, angustiado e incompreendido. Os principais temas são a solidão, a nostalgia da infância, a ilustração e a incapacidade de amar. Bem, agora eu irei falar algumas das obras de Álvaro de Campos, que são Apontamento, Todas as Cartas de Amor São Ridículas, Trapo, Escrito num Livro Abandonado em Viagem, Esta Velha, Estou Cansado, Há Mais, Mas Eu, O Sono e muito mais. Bem, como todo heterônimo de Fernando Pessoa, cada um escreve as suas obras utilizando certas características que as tornam únicas. Então, agora eu irei falar algumas das características que são perceptíveis nas obras de Álvaro de Campos. São elas traços modernistas, marcas futuristas, culto à máquina e à velocidade, temática urbana, sensacionalismo, que é a valorização das sensações, acentuada emoção, linguagem agressiva
e melancolia, desencanto perante a modernidade e versos regulares e livres. Bem, tem muitas características que podemos perceber nas obras de Álvaro de Campos, mas essas são as principais, as mais utilizadas. Muito bem, depois de todo esse vídeo, nós podemos concluir com esta pesquisa sobre o Fernando Pessoa e sobre o Álvaro de Campos que ela revela um profundo mergulho na riqueza da poesia e na complexidade da identidade literária. Por meio da criação de múltiplos personagens, Pessoa transcende as fronteiras da regularidade artística, demonstrando como um único autor pode abrigar uma multiplicidade de vozes, perspectivas e emoções. Através da análise das obras de Álvaro de Campos, somos confrontados com a agitação da modernidade, expressa de forma vivida e impactante, refletindo as tensões e contradições de uma era em transformação. Esse estudo nos convida a apreciar não apenas a genialidade de Fernando Pessoa, mas também a capacidade da literatura de capturar a complexidade da experiência humana e a constante busca por identidade e significado. Para finalizar, em última análise, a pesquisa reforça a atemporalidade e a relevância dessas figuras literárias que continuam a inspirar e intrigar leitores em todo o mundo. Muito bem, esse foi o nosso trabalho sobre Álvaro de Campos, que é o heterônimo de Fernando Pessoa, um dos, na verdade. Espero que você tenha entendido quem foi ele e tenha gostado mais de saber um pouco mais sobre a literatura. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!